Bem, então, sejam bem-vindos. Eu tenho a satisfação de iniciar essa reunião do Observatório do Banco Central. O Observatório é um grupo de pesquisa do Instituto de Economia do FRJ. Hoje eu tenho a honra, a satisfação de estar trazendo aqui o Tarcísio Gouveia, que foi me orientando no mestrado e no doutorado, e o trabalho que ele está apresentando aqui resulta da tese de doutorado dele, que, por sua vez, foi co-orientada pelo professor do IBMEC, Osmani Guilhem. O Osmani é analista do Banco Central também, que foi fundamental, né, Tarcísio, no desenvolvimento do trabalho. Ele é muito, vamos dizer assim, está lá na ponta da econometria, um grande economista. E, como vocês vão ver, é um artigo que está bem na fronteira da técnica, né, do instrumental. Esse artigo ele está sendo também feito com a colaboração do Jorge Morcef. Eu não vou me alongar, Tarcísio, por favor, manda brasa, meu querido. Eu vou compartilhar a tela aqui. Ok. Obrigado, gente. Já estão vendo? Está começando. Se tiver ok. Tá ok, pode ir. Tá vendo ali o ocultar? Tem uma barra. Sim. Pronto. Maravilha. Bom, como o André falou, né, já me apresentei, mas mais uma vez, boa noite a todos, a todas. Realmente uma honra dar início aí à apresentação dos trabalhos do nosso mais novo grupo. Esse artigo ele foi um dos capítulos da minha tese de doutorado, né, foi orientado pelo André e orientado pelo professor Osmani. Esse artigo ele já foi apresentado em alguns eventos, né, na Sociedade Brasileira de Finanças, é um dos textos para discussões do Banco Central, um dos últimos publicados em 2020. Já está disponível na pasta também, se vocês quiserem acessar. E também foi apresentado na ANPEC de 2020, né, no final do ano passado, apresentei de forma remota também. Então, essa apresentação ela é a mesma que eu fiz para a ANPEC, né, em dezembro. O George, que está aí, me ajudou bastante, nosso grande amigo, parceiro aí de pesquisa, está agora no doutorado lá da UF, me ajudou muito aí com os modelos, enfim, me apresentou o MATLAB, uma série de ferramentas aí extremamente complexas. Realmente, sem a ajuda dele, ia ser muito complicado a minha vida. E realmente formamos um time aí, foi bem bacana, né? Bom, a tese, não vou falar da tese, mas só para dar um direcionamento, ela foi uma tese de ensaios, né? Então, teve 3 ensaios, né? O pano de fundo sempre é a questão da atuação do Banco Central, da política monetária em geral. Ela teve 2 capítulos empíricos, esse um dele, teve um capítulo teórico que resgatou aquela discussão de regra e discricionariedade, né? Sobre algumas vertentes teóricas, a gente usou resgatamos diversos debates e incluímos uma teoria nova, a teoria legal de finanças, né, uma teoria recentemente desenvolvida pela Catherine Pistol, lá em Colômbia. E depois a gente agregou a tese aí com alguns estudos empíricos, né, mais aplicados. Além desse, tem também um sobre os efeitos das políticas macroprudenciais em escala global, né, usando modelos Global VAR, e sempre com esse viés, esses apontamentos em relação à atuação discricionária em momentos de adversidade, né, da economia do Banco Central, né. Então, foi exatamente esse o pano de fundo, enfim, da tese, e esse é um dos capítulos que se transformou no paper, que eu vou apresentar agora.
Tem esse nome, assim, um pouco grande, né? Mas é porque a gente estava até conversando com o André por algumas horas atrás, o mercado, né? Assim, a vida hoje, o mundo globalizado, as coisas acontecem de forma, vamos dizer assim, muito rápidas, né? Então, eu tive essa ideia na época de trabalhar com dados de alta frequência, né? Porque eu tinha experiência lá do outro lado ali do mercado, em que vamos dizer assim, esse frenesi, esse vai e vem do mercado reativo às notícias em relação à postura da autoridade monetária, né? O mercado sempre tenta adivinhar, prospectar o que vai acontecer. Então, quem trabalha do outro lado sob gestão de investimentos, você acompanha, enfim, essa volatilidade e muita coisa está por trás dessas correntes de informações e notícias em tempo real, e isso causa bastante volatilidade, e eu resolvi explorar isso, tendo como foco apenas o tema voltado à atuação do BC, né? Sobretudo aí nesse arcabouço de regime de metas, então de regra monetária, e que, enfim, tem um mandato a seguir. Então, qualquer eventualidade, qualquer tipo de notícia, informação que poderia, né, botar em xeque, na visão do seu mandato, botar em xeque a sua atuação, a gente tinha resultados aí complicados aí sobre alguns ativos, né? E aí a gente, só para falar aqui um pouquinho mais na frente, a gente escolheu, né, esse tema para poder exatamente extrair esses efeitos, né? Por que esses efeitos, como eles funcionam sobre essa volatilidade desses ativos, e a gente utilizou como variáveis, né? Só passar aqui um pouquinho mais na frente, a gente utilizou como variáveis três indicadores que representam como proxy para esse comportamento, né, desses ativos, que seria o índice do Ibovespa, a taxa de câmbio e os contratos de futuro aí de um ano, né? Então, esse tipo de estudo ele ganhou muito escopo, principalmente no final da década passada, à medida que também que a crise de 2008 ela emergiu, isso criou enorme, vamos dizer assim, importância, né, sobre as atuações em políticas macroprudenciais, enfim, resgatou esse debate de regra de discricionariedade, e então você percebe que na literatura houve uma enxurrada de estudos a respeito desse tipo de estudo, né, envolvendo notícias econômicas, anúncios, que a gente chama de anúncios, resultados dos próprios indicadores, anúncios oficiais, né, como, por exemplo, o IBGE, informa o PIB, produção industrial, inflação, e isso mundo afora tem uma gama de estudos aí sobre isso e como os ativos reagem, como os agentes de mercado reagem a essas informações, né? E os estudos mais recentes, eles usam algumas plataformas aí, inclusive usando o machine learning, né, para poder capturar aí de forma mais intensa essas informações e analisar os seus efeitos sobre os ativos e as consequências sobre a política econômica, né, em geral. Então, o objetivo é exatamente isso, aplicar isso para o Brasil, né? Então, de 2008 para cá, a gente tem, de fato, aí, visto que o mercado, quer dizer, foi um divisor de águas em todas as situações, seja para a economia real, seja para o mercado financeiro, foi uma nova era, e isso criou bastante, deixou, como eu posso dizer assim, o mercado muito mais sensível à volatilidade e a resposta em atuação aos policymakers, né, em geral. Então, a ideia aqui é a gente seguir o trabalho aqui que foi desenvolvido por Caporal Espanholo de 2016, né, que ele fez esse trabalho lá para a zona do euro, né, pegando exatamente esse fluxo de notícias para todos os países da zona do euro, em particular aqueles mais sensíveis à volatilidade, os países periféricos, e também em 2018 ele fez a mesma coisa, só que agora para a diferença dos yields lá dos treasuries
desses países, né? Então, ele utilizou notícias de mídia impressa, né? Mídia impressa, modo de dizer, na mídia, Financial Times, Bloomberg, Reuters, enfim, comparando com as surpresas, né, em relação às variáveis que eram divulgadas oficialmente, e assim eles conseguiram extrair informações importantes a respeito da volatilidade de alguns indicadores de mercado, né? Então, aqui a gente resolveu replicar esse estudo, né, ao nosso modo, né, adaptado à nossa realidade, utilizando como proxy dos ativos essas três variáveis: taxa de câmbio, índice de ações do Ibovespa, né, e taxa de juros futura. Pegamos aí um período um pouco antes da crise e até mais de 2017. Na época que eu fiz a dissertação foi em 2018, a tese em 2018, então mais ou menos foi o período que eu trabalhei. Eu também era a única base de dados que eu tinha acesso, né? Então, como a gente queria aplicar para o Brasil, então a gente tinha que usar uma plataforma de notícias um pouco mais voltada à nossa realidade. Então, a gente utilizou o Broadcast, né, da Agência Estado, que é uma plataforma de cotação de indicadores financeiros e de notícias. No mercado é a mais usada, diga-se de passagem, né, porque ela é voltada especialmente a notícias do nosso país. Obviamente, também tem informações do mercado internacional, mas como eu tinha acesso a essa plataforma, eu consegui. Agradeço muito, inclusive, a Agência Estado me abriu todas as informações disponíveis desde 2006 para cá, então foi um trabalho extremamente complexo de coleta de notícias, né, envolvendo o Banco Central e sua atuação. Conseguimos aí mais de 60, 70 mil notícias, e a gente teve que filtrar isso tudo para poder montar a nossa amostra e fazer o nosso estudo, né? Então, a ideia aqui é ver como esses ativos eles reagem, né, a tanto notícias negativas quanto notícias positivas, né, referente à atuação do BC. Como a gente chama notícia negativa e positiva? Aí aqui é uma visão de mercado, tá? Aqui não é juízo de valor, nada disso. É uma visão de mercado. Notícia negativa é alguma coisa que mostra que o mercado, o BC poderia estar atrás da curva, atrasado na atuação em relação a reação a um avanço da inflação, ou algo desse tipo, né? Notícias positivas seria mais ou menos o oposto, né? Aquela coisa do mercado, entre aspas, está mais calmo, inflação convergindo para a meta, Banco Central reativo, aquela coisa de rocks, enfim. Então, eu tive que filtrar, fazer esse filtro para poder separar e dar essa característica de notícia positiva e negativa, né? Então, os dados foram diários, tá? São dados de cotações diárias, e aí a gente utilizou, né, como os retornos, na verdade, o retorno desses ativos, né, retorno diário, né, para cada um deles, e depois que a gente filtrou todas essas 50 e tantas, 60 e tantas mil notícias, a gente chegou aí numa amostra aí de mais ou menos 2.850 observações, né? E aí a gente conseguiu montar o nosso modelo, que eu vou falar mais lá na frente um pouco, qual foi o modelo que nós utilizamos. Aqui é só para mostrar que a gente consegue ver, né, de forma clara aqui, que os períodos aqui de crise, né, são os períodos mais, vamos dizer assim, mais reativos, né, de maior volatilidade em todos os indicadores. A gente vê que a taxa de câmbio e o índice Ibovespa realmente lá na frente também terão os melhores resultados em relação à nossa pesquisa, né? A taxa de juros aqui ela tem uma volatilidade um pouco menor em relação às outras, né? E isso também tem, assim, algumas nuances, né? A gente tem períodos em que, nossa história recente, né, que poderiam também influenciar, né, de uma forma um pouco mais pesada, assim, a reação do mercado em relação às notícias advindas da política monetária, né? Tivemos um período aí de tensões políticas, né, impeachment, enfim,
Banco Central sendo colocado em xeque, a política econômica sendo colocada em xeque, então existia também algumas variáveis que a gente não observáveis, né, que a gente tinha que tratar no modelo e usar isso como algum fator que pudesse influenciar o resultado, né? Ou seja, poderia ser um indicador de mais volatilidade sobre o mercado. Então, o humor nesse período do mercado estava extremamente complexo. Depois da crise de 2008, tivemos aqui nossas peculiaridades aqui, políticas, enfim. Então, teve também ao longo do exercício, a gente percebeu que esses períodos eles foram muito mais intensos para explicar a volatilidade, né? Aqui, a gente dividiu as notícias, o índice de notícias em 3, né? Notícias negativas, positivas e a diferença entre elas. Esses espaços aqui, essas lacunas em branco aqui, realmente é quando não tem nada. Tá? Acho que alguém me perguntou lá na Ampec se isso aqui era exatamente isso mesmo, não tem nada. Então, tem dias que realmente, semanas, que você não vê absolutamente nada em relação a isso. Mas o mercado gosta sempre de procurar alguma coisa para se, vamos dizer assim, para especular, né, para poder justificar algum tipo de vol no mercado. Mas em relação à atuação do BC, então esses momentos aqui em branco é que não teve realmente notícia alguma, né? Aqui vou passar um teste de linearidade do modelo, não vou estar disponível no paper, senão vai ficar muito longa a apresentação. Eu vou direto para o modelo, né? Nós usamos um modelo aqui bivariado, né? Seguindo lá a literatura que a gente se inspirou lá do Caporale em 2016 e 2018. Usamos um modelo chamado BRKK, que é um modelo Vargas, um modelo de volatilidade, que tem 2 equações, uma equação da média, uma equação para a variância. E esse modelo, ele tem, assim, pela literatura, né, a gente, obviamente que antes, durante a pesquisa, a gente tentou diversas modelagens, usar diversos métodos econométricos, e a gente encontrou esse método mais que a gente considerou mais indicado. A literatura também utiliza muito, especialmente para países emergentes, que são países que têm mais volatilidade, são mais sensíveis a qualquer evento exógeno, né? E aí nós seguimos essa literatura e utilizamos esse modelo para poder tentar ver os efeitos, né, sobre a volatilidade advindo dessas notícias da atuação do BC, né? Então, aqui eu vou passar rapidamente também, para não perder muito tempo, né, a gente abre aqui, a apresentação vai estar disponível para vocês, a gente abre aqui como é que o modelo é construído. É um modelo Vargas tradicional, né, com alguns, vamos dizer, alguns detalhes, assim, um pouco de incremento para poder torná-lo, viabilizar, né, a utilização do nosso estudo. E a gente tem aqui algumas variáveis também de controle, né? Temos uma variável dinâmica até para poder separar os períodos pré-crise e pós-2008, e também variáveis que representem algum tipo de risco global, né? Então, a gente incluiu nesse modelo o VIX, né, que é o índice de volatilidade lá do S&P 500, e o Brasil, para poder tentar capturar os efeitos que não são diretamente relacionados à atuação do BC, usamos o CGS, né, que ali poderia conotar alguma coisa em relação a andamento de política fiscal, contas externas, algum conteúdo de natureza política, enfim. Então, nós utilizamos essas duas variáveis como proxy para esses eventos exógenos, né? Então, como falei, né, a gente tem tanto notícias negativas como positivas, e a diferença entre elas, tá? Esses parâmetros, os betas, eles capturam os efeitos das notícias sobre a média dos retornos. Isso aí, a gente está olhando agora primeiramente pela equação da média, e
E a gente também tem aqui, como aqui eu já falei para vocês que são as variáveis de controle, né? E a gente tem também a equação da variância, né, que é a equação do que mede a volatilidade e os efeitos dessas notícias sobre, aí sim, a volatilidade desses indicadores, né, dos ativos. Então, indo aqui para os principais resultados, né, vou passar também a tabelinha aqui rapidamente, muito grande, então senão a gente vai perder muito tempo. De fato, a gente encontrou resultados bastante interessantes do que a gente esperava, né, que há assim, uma influência significativa das notícias, né, notícias de mídia, sobre o mercado. Né? Como a gente utilizou apenas notícias voltadas à atuação do BC, então a gente conseguiu capturar, extrair esses efeitos, que se mostraram um pouco mais intensos quando a notícia é negativa e pela diferença da notícia negativa com a positiva. Notícias positivas, há uma simetria, de fato, na volatilidade sobre essas notícias. Né? A notícia positiva ela não tem tanta força, tanto efeito quanto a notícia negativa. A gente esperava mais ou menos isso. Então, assim, notícias positivas teriam que ser uma coisa assim, realmente não esperada, para poder causar algum impacto assim, significativo sobre a volatilidade, no sentido, no caso, de reduzir a volatilidade. Né? Por outro lado, qualquer notícia de conotação negativa, né, que botasse em xeque, entre aspas, novamente falando, a atuação do BC em jogar a inflação para a meta, aí sim você tem, aí, de fato, um efeito muito mais significativo. Né? E esses efeitos eles foram capturados, basicamente, mais pelo comportamento do câmbio e o comportamento do índice Bovespa. A taxa de juros, como eu falei, ela apresentou uma volatilidade menor, embora na equação da média ela tenha mostrado algum efeito, mas em termos de volatilidade não foi significativo. Mas algumas coisas interessantes a gente conseguiu extrair desse estudo, além dessa aplicação, que a gente, inclusive, pode abrir aqui para debate, uma coisa que, inclusive, foi a intenção da dissertação, mostrar, de fato, essa questão da regra, né? Como é que o mercado enxerga isso. Né? Inclusive, isso está sendo objeto de pesquisa em outro grupo que eu participo, né? Essa coisa do Banco Central ser capturado pelo mercado, né? Aquela coisa também de botar em xeque a teoria de expectativas racionais, enfim, que o mercado ele realmente erra muito mais do que acerta as suas projeções, porque é exatamente isso, ele não tem essa rigidez informacional, tá? Então tem uma série de fatores aí que a gente está pesquisando e que vai em linha vai contra essa teoria convencional aí de política monetária. Então eu fiquei feliz que isso mostrou, botou mais uma vez aí uma semente aí nessa discussão, né, que a gente resgatou aí no final de 2018 na dissertação, e isso mostra que, de fato, quando a implementação de regras, a volatilidade tende a ser muito maior, né? Porque o mercado ele vai sempre querer atuar, usar isso a seu favor e capturar aí o policymaker e tentar, vamos dizer assim, ele mesmo fazer a política econômica que for melhor conveniente, né? Então, basicamente é isso. Foi o que a gente conseguiu explorar e verificar. É um estudo que tem ainda bastante campo para avançar. É um ramo da pesquisa aí que eu estou atuando também em outros grupos. Enfim, então é uma honra participar aqui do nosso grupo, tendo esse trabalho aqui como primeiro aqui inaugurar a nossa série de debates e apresentações. Ele teve, na verdade, foi um trabalho assim, mais aplicado, mas ele foi um trabalho aplicado que deixou uma série de questões aqui para a gente poder
debater e discutir as formas de atuação do BC, né? Como é que o mercado reage, como é essa questão do BC ser capturado pelo mercado, enfim, então tem uma série aí de um campo vasto aí que a gente pode avançar aí na pesquisa aí, no futuro aí. Bom, basicamente é isso. Eu tentei ser um pouco mais rápido, né, por causa do adiantado da hora. E é isso. Estou aqui para perguntas, dúvidas, críticas também, sugestões. Por favor, fiquem à vontade. Realmente pessoas aqui de peso, é uma honra estar junto de vocês. E, mais uma vez, obrigado, André, pela oportunidade. E é isso aí, pessoal. Muito obrigado mesmo. Muito obrigado, Tarcísio. Eu queria agradecer a presença do Osmani Guilhem. Obrigado, Osmani, por você estar participando dessa reunião. É uma honra, é um prazer ter você aqui conosco. Obrigado, André. Eu só consegui entrar agora no final, que estava numa reunião, mas aí vamos ver as contribuições aí do pessoal. Obrigado aí. Obrigado. Eu vou levantar só alguns pontos. Primeiro, assim, mais uma vez, destacar que eu acho que é muita satisfação, sabe, Osmani, ter essa parceria com você, porque a gente está, de fato, na fronteira da econometria. Isso é um trabalho de economia aplicada que realmente está deslocando, né? Contribui para, de fato, dar uma deslocada, ainda que pequenininha, né? Da fronteira, no sentido de estar aplicando, aqui é o caso brasileiro, como o Tarcísio ressaltou, essa técnica. Eu queria só aí rapidamente chamar a atenção, o Tarcísio, e para depois, eu acho que seria interessante você trocar a ideia com o Nicolas, porque ele está interessado em análise normativa de política monetária, e então acho que tem tudo a ver, né, o que vocês estão fazendo, então seria interessante vocês dois trocarem a figurinha depois, tá, sobre essa questão. Claro, estou à disposição. Sim. E também, eu me lembro, eu devo ter falado com você e com o Nicolas, se eu não tiver falado, eu falo agora, da tese do Marcos Ribeiro, que estimou, né, você deve se lembrar, Tarcísio, estimou os multiplicadores fiscais para a economia brasileira com base na análise normativa da política fiscal, né, fundamentado na contribuição do Homer, e foi um trabalho enorme, né, de classificar. Eu acho que a grande dificuldade, o grande desafio é justamente fazer essa classificação. No seu caso, eu até acho que talvez seja um pouco menos complicada do que no caso da fiscal. E aí, só para pegar o gancho e pedir para você explorar um pouco mais, porque, pelo que eu me lembro, isso foi um dos pedidos do parecerista, né, que era detalhar um pouco mais o critério de classificação das notícias. E eu lembro que eu sugeri, na tese do Marcos Ribeiro, eu sugeri, inclusive, né, seria uma notícia positiva e um que seria uma notícia negativa. Se tiver espaço, né, no artigo, no apêndice, explorar um pouco mais essa classificação e talvez dar um exemplo que acho que facilita para o leitor, principalmente o leitor que não está familiarizado com essa literatura, que de fato é uma literatura muito nova. Então, obrigado mais uma vez e passo a palavra para você. Eu que agradeço mais uma vez. De fato, eu até coloquei no paper lá alguns exemplos, né, no final.
atendendo lá o parecerista. A criação de notícias, ela, na época, assim, eu não tinha tanta familiaridade com data science, aquela coisa. Hoje, talvez, eu fizesse de uma forma até mais célere e mais eficiente, né? A gente tem outros projetos aí com o Osmani também, inclusive voltado aí para a questão fiscal. Mas a gente teve que, enfim, pegar todas as informações. Teve uma seleção de palavras, obviamente, né? A gente tem que ter uma seleção de palavras para poder filtrar no próprio terminal broadcast. Então, assim, quando a gente bota Banco Central, política monetária, inflação, metas, regime de metas, juros, mercado versus BC, você tem notícia do mundo inteiro, né? Então, você tem que filtrar, tirar, enfim, essa poluição de outros bancos centrais para poder chegar somente ao nosso aqui. E depois de você fazer esse primeiro filtro, né, você tem toda a sua base montada, né? Eu tenho ela em Excel, inclusive, dá até para criar uma documentação. Eu lembro que o Marcos, uma vez eu fui na casa dele lá ajudar ele a rodar lá um modelo, ele estava, falei, o que é isso aqui? Nossa, faz parte da tese, é meu anexo. O quê? Faz um anexo, estava 3 teses dele. Ele deixou bem documentado, bem legal, foi realmente um trabalho estupendo que ele fez. Então, aí depois voltando aqui, depois que fizer toda essa criação desse conjunto de notícias, aí aí é critério, realmente, a gente tem que ver, vamos dizer assim, usar algum tipo de critério para poder distinguir o que é negativo e o que é positivo, né? Então, no paper, a gente explica isso. Até acho assim, que realmente poderia ser mais explorado, ficou ali meio soltinho nos parágrafos e tal, mas aí no final, agora, como parecerista, a gente resolveu botar um pouco mais claro isso. Então, ali a gente já explica isso. Por exemplo, que for alguma coisa que mostre, né, que o Banco Central está atrasado ou seja, não está reativo ao risco inflacionário, entre aspas, um exemplo. Estou dando um exemplo de uma notícia, tá? Você tem dezenas de exemplos aí. Isso teria uma conotação negativa, né? Por exemplo, hoje, inclusive hoje é o que está acontecendo, né? O mercado ele está bastante reativo em relação, erroneamente, na minha opinião, em relação à inflação, né? Que ajustou suas projeções. As projeções de inflação já não estão mais no centro da meta em 2021 nem em 2022. Então, se eu estivesse fazendo esse trabalho hoje, isso seria uma notícia negativa. Então, você está trazendo volta para o mercado, e isso está gerando incerteza, enfim, sobre a capacidade de ação do comitê, né, do Copom. Né? Então, esse é um exemplo que seria negativo, e hoje, inclusive a reunião começa hoje, termina amanhã, vai ter, o mercado acha que ele vai dar um choque de juros, vai dar 75 pontos de carga, enfim, aquela coisa toda jogada com verde para meta, aquela história de sempre, né, que a gente conhece. E ele está preso a isso. Então, o mercado está nas últimas 2 semanas, por exemplo, só voltado a esse tema, e a gente percebe aqui pelo comportamento dos ativos do câmbio, o Banco Central teve que agir sobre o câmbio, né, fazendo operações de swap. Aí, nos últimos dias, operações grandes para poder conter essa volta. E é um exemplo até real que a gente está vivendo agora, né? Então, a gente botou isso no paper, né? Explicou um pouco melhor para que pudesse ficar claro para o leitor. Isso também foi uma observação que foi dada na ANPEC também, quando eu apresentei, enfim. E foi muito bem-vinda, que aí a gente conseguiu dar uma melhorada nisso e deixar isso mais claro. Realmente é difícil, até para explicar, assim, trabalhar com dados de alta frequência, ainda mais envolvendo notícias, palavras, enfim, é realmente muito complexo, né? Então, é isso. Então, a gente está até falando com o André, estou aqui fazendo alguns cursos de Machine Learning, Big Data aqui, para poder melhorar essa parte aí empírica minha, aí usando esses temas aí na pesquisa próxima. Aí. Obrigado, Tarcísio. E aí eu passo a palavra ao público. Nicolas, eu acho que você tem algo a dizer aí para a gente, pelo menos falar da sua experiência aí com...
Não, eu tinha uma pergunta pro Tarcísio, só porque no começo você falou sobre a relação bidirecional entre as notícias e os preços ativos. Só que, na verdade, você olha só em uma direção, né? E a outra direção, sobre os ativos, sobre as políticas monetárias? Porque aí você conseguiria olhar essa coisa que você estava falando, da influência do mercado do Banco Central. Na verdade, eu cometi um erro que eu esqueci de comentar isso na apresentação. A gente tem, de fato, as duas estimativas, né? Você tem, de um lado, como que o mercado reage, né, às notícias, e no modelo você também tem lá os parâmetros que medem como é que a mídia é contaminada pelo mercado. Tá? Exatamente isso. Eu até peço desculpa, foi uma falha minha eu não ter mencionado isso. Mas é isso mesmo. Assim, a gente tem tanto a medida de ida, né, como é que o mercado reage, como isso também volta para a mídia em relação a essa reação do mercado, né? Como é que ela... Então você meio que retroalimenta todo esse processo aí de volatilidade, tendo essa relação bidirecional. Deixa eu ver se eu mostro aqui de novo. Só um minutinho para você. Tarcísio, então deixa eu aproveitar o gancho. Realmente é muito importante essa colocação do Nicolas, porque pegar a volta é muito interessante, porque tem toda aquela ideia de teoria de captura, né, de porta giratória. Então, fica aí uma ideia aí para uma pesquisa futura nossa, né, de pegar a volta, né? Seria muito interessante focar na volta. Isso, não, exatamente. Então, inclusive, estou procurando aqui onde que está, que eu acho que eu passei muito rápido. Inclusive, os resultados do modelo mostram que foram bem significativos nesse sentido, né? Quanto que o mercado, na verdade, a mídia reage a essa reação do mercado, né? Eu vou procurar aqui enquanto o colega aí quiser perguntar, acho que estão me levantando a mão. Eu vou procurar aqui, vou mostrar para vocês aqui o fator que nos mostra essa relação. Acho que alguém levantou a mão, André, para perguntar. Deixa eu falar um detalhe aqui. O meu papel aqui, como intermediador, ele é muito reduzido. Na verdade, todo mundo aqui é igual. Aqui não tem hierarquia. Aqui são os colegas de grupo. Então, quem quiser falar, começa a falar. Pede para falar e começa a falar. Mas tem que ter uma ordem. Só isso. Só uma ordem. André? Você quer falar, João? Pode falar. Então, quero, mas tem muita gente querendo também. Não precisa ser o primeiro. Não, pode ir lá, então. Por favor. Tá bom. Então, vou falar. Não, queria levantar assim, algumas questões. Estão me ouvindo bem? O som tá bom? Sim. Tudo bem. A questão de medir assim, a sensibilidade dos preços, das notícias. Minha primeira questão você está tratando de questões, tanto notícias quanto preços agregados, né? Coisa que eu estou chamando assim da grande economia. Isso. Tá? Depois eu já vou falar da economia corporativa. Assim, a intuição, a gente percebe que realmente notícias negativas têm um impacto brusco, imediato, Ibovespa, por exemplo. Tá? Mas eu tenho... Aí você diz, olha, tem uma assimetria. De fato, as notícias boas não dão a mesma repercussão para cima no Ibovespa. A minha questão aí é uma dúvida, de fato. Se as notícias positivas elas não teriam, talvez, a mesma intensidade, mas mais distribuídas no tempo
por um período maior. Ou seja, notícias positivas, elas teriam uma intensidade tão grande, produziriam uma intensidade tão grande quanto as negativas, mas não seriam num período tão curto. Seria num período bem mais longo. Tá? Então, essa é a minha primeira questão. Minha segunda questão assim, de reflexão é a seguinte. Eu acompanho com algum detalhe assim, de uma certa curiosidade acadêmica e de investidor, acompanho o preço de ações. Acompanho o preço de ações. Particularmente algumas eu acompanho assim, com bastante cuidado. E percebo que, neste caso, eu vejo quando a notícia é corporativa, é a notícia da empresa e o preço da ação da empresa, eu percebo uma certa simetria. Aí eu vejo assim, quando a notícia é positiva, ela tem uma intensidade num curto espaço de tempo, e quando ela é negativa também. Tá? Ela é negativa também. E, no caso da grande economia, esse ponto que o Nicolas levanta é muito importante, que é o seguinte, sim, como que os preços influenciam as notícias? Sendo que isso não se coloca no mundo corporativo. Os preços não influenciam no mundo corporativo, os preços não influenciam, me parece, né? Minha primeira ideia, assim, os preços não influenciam as notícias. Só existe um movimento, que é da notícia para os preços. Então, a minha questão é agora, assim, no mundo corporativo, comparando um mundo grande, da grande economia com o mundo corporativo. No mundo corporativo, eu não sei se você pretende ou já me viu, no mundo corporativo, a minha intuição diz que tem uma simetria. Tem uma simetria no mundo corporativo. Tá? São essas duas questões que eu queria levantar. Obrigado. Agradeço. Realmente, assim, aí eu vou falar um pouco. Eu não estudei a fundo isso, né? Aí é uma questão mais de experiência de mercado, onde eu trabalhei, por exemplo, que a gente também tinha gestão e participação em empresa, né? Gestão de renda variável e participação de empresa. Eu concordo com você que, olhando o corporativo, tem, de fato, uma simetria, assim, você tem tanto positivo como negativo, tem praticamente o mesmo peso, né? Dentro da análise corporativa, dentro da análise olhando assim, o mercado acionário, a gente chama esse modelo, na verdade, uma análise chamada de bottom-up, né? Que seria os fundamentos da empresa e os fundamentos do mercado, e é a questão mais corporativa. Você tem razão, João. Aqui nós estudamos, fizemos um estudo mais amplo mesmo, mais geral. Obviamente, olhando, se a gente for olhar a carteira de maneira, como se a carteira do Bovespa, de maneira digitalizada, tem empresas ali que não vão reagir a nada para a política monetária, por exemplo. Tem razão. Então, inclusive, o Ibovespa, você deve saber, ele está muito mais suscetível, inclusive, a notícias internacionais do que nosso próprio cotidiano, né? Não que não tenha influência, mas... e por isso foi um dos motivos da gente usar aquela variável de controle, lá, né, o CDS e o VIX, para poder tentar separar esses efeitos. Mas tem razão, assim, é uma coisa que a gente pode aqui, eu já anotei aqui, a gente pode explorar e seria um estudo bem interessante incluir essa questão aí corporativa nesse tipo de estudo. Aliás, o pessoal que estuda macrofinanças usa bastante isso para comportamentos individualizados de alguns papéis, algumas ações, algumas empresas. Eles utilizam muito o modelo Vargas para isso, é verdade. Tá? Mas é muito bom, muito obrigado, agradeço aí as suas colocações. Eu vou subir aqui rapidamente, só para atender o Nicolas, que ele perguntou aqui. Eu peço desculpa, passei batido aqui por causa do tempo, mas seria aqui, vocês já estão vendo, Nicolas? Você está vendo aí? Sim, sim. Então, esse parâmetro aqui, né, ele é o parâmetro exatamente, eu até botei aqui em destaque, fiz questão de destacar isso, porque isso realmente é um ponto fundamental no trabalho,
é exatamente o caminho de volta, né? É como os jornalistas ou a mídia, ela é influenciada pela essa reação do mercado, das próprias notícias que são produzidas por eles, né? Então, tem essa relação bidirecional, tá? Isso mostrou aí também bastante significativo sobre algumas variáveis. Tá? Desculpa aí se eu passei batido, mas foi bom você ter chamado essa atenção, porque isso é um ponto importante do trabalho. E a gente, sim, teve o cuidado de olhar isso, até porque isso é um processo que se autoalimenta, né, retroalimenta, notícia para lá, reação para cá, enfim, o mercado vive disso, né, de volatilidade. Tem toda a razão disso aqui estar presente. Ô, Tarcísio, me deixa só colocar um ponto aí, que me parece. E a questão, eu não sei se eu entendi direito a primeira questão do professor João, é a questão a questão temporal, de você ter mais... o desenho do modelo, na verdade, é um VAR GASH1, tá certo? Ou seja, tem uma defasagem no VAR, tá legal? Porque por uma questão de simplicidade, tá legal? Então, assim, você não contabiliza mais, digamos assim, mais defasagens, tá? Que talvez poderia, vamos dizer, enriquecer a dinâmica. Não sei se eu entendi isso aí no primeiro ponto. Não sei se essa questão assim de você ter uma dinâmica mais rica, tá certo? Então essa é a questão e tem uma questão de defasagem também. Por exemplo, tem um lado, digamos assim, não é um modelo estrutural, ou seja, as coisas não estão entrando contemporaneamente, ou seja, o choque hoje entra no preço amanhã, entendeu? Assim, há uma defasagem pela própria construção do modelo, tá legal? Só isso para ele não ter vamos dizer, uma dinâmica de vários dias ou de várias assim para ter uma coisa assim mais como diria, de mais ter um efeito mais retardado no tempo, digamos assim. Não sei se ficou claro. É um desenho, um modelo simples. Tá bom? Obrigado, Osmani. E eu vou aproveitar para agradecer ao João a sugestão de observar aqui a lista das inscrições. O Dani me ajudou aqui, o Dani Conceição. Eu sou, como eu falei mais cedo, eu estou rompendo o analfabetismo digital, então essa ferramenta ainda é bem nova para mim, então desculpa. Mas obrigado, João, pela dica. Então, aqui, o próximo da lista é o Caio Vilela. Isso. Deixa eu baixar aqui de a mão. Oi, gente. Vocês estão me escutando? Sim. Estou ouvindo. Não, primeiro, parabenizar aí o trabalho dos autores. Achei muito interessante o trabalho. Eu cheguei a ler o trabalho lá, que está na página do Banco Central. Isso, esse mesmo. Versão. Então, eu cheguei a ler aquela versão e, acho que uma coisa que, assim, eu saí animado, assim, acho que é um trabalho que contribui para a argumentação, inclusive Cristiano Duarte ainda estiver aí, para esse trabalho é um argumento bom para a gente defender a utilização de políticas não tradicionais por parte do Banco Central. Se essas políticas não tradicionais do Banco Central fossem utilizadas, ou seja, operar ao longo da curva de títulos, por exemplo, poderia reduzir essas volatilidades que o texto de vocês apontam. Parabéns, acho que isso é uma grande contribuição. Eu só queria... meus pontos na minha leitura, acho que o pessoal já discutiu, eu tinha um ponto sobre as notícias, mas acho que o pessoal já discutiu bastante, eu queria focar em algumas outras coisas. Quando vocês vão filtrar o Ibovespa, vocês filtram pelo VIX e pelo CDS, né? E assim, aí que uma das minhas perguntas é que eu não vi justificado naquela versão do texto, mas eu acho que caberia, pelo menos eu senti falta, de por que o CDS e não o MMB+. Porque me parece que o MMB+, poderia reduzir uma volatilidade ali, mas o MMB+, está menos suscetível a movimentos especulativos, né? Do que o CDS, que basicamente é o mercado especulante. Segundo ponto, ainda sobre esse filtro, sobre o critério da parcimônia em utilizar VIX e
ao mesmo tempo, o risco país. Tem o trabalho da Júlia Braga e do Gabriel Aidar, empírico também, série temporal, que mostram que o risco país responde justamente ao VIX, o diferencial de juros, e aos preços de commodities. Então, você teria... Tudo bem, que é um VaR, né? Então não tem problema de endogeneidade, mas eu acho que talvez você não estaria ganhando tanta coisa, incluindo um componente a mais, enfim. Talvez uma discussão dessa ali, não sei, se o parecerista mais chato poderia acabar pedindo. Aí, só para finalizar, um último ponto, e, na verdade, é uma curiosidade, talvez possa ser um vício de leitura, talvez possa ser um vício de leitura meu e tudo, mas eu queria ouvir mais dos autores sobre a tabela 6 do texto de vocês, que vocês defendem que, olha, notícias não antecipadas não possuem tantos efeitos, etc. Em alguma medida, eu acho que isso me soou mais ou menos como parece, se os agentes não anteciparem o que o Banco Central vai fazer, as variáveis econômicas não respondem. Isso pode acabar soando como um argumento das ilhas de Lucas, né? Assim, num ambiente muito menor, assim, micro, mas eu queria ouvir mais o que vocês queriam dizer com aqueles resultados, qual que foi a proposta. Talvez o meu vício de leitura, eu não... O que significa essa notícia não antecipada não impactando o comportamento do mercado? Bom, acho que é isso. Pô, Caio, valeu, obrigado aí. Vou começar aqui pela primeira, né, que você perguntou por que a gente não usou o MB+, e usamos o CGS. Isso foi até uma curiosidade na época. De fato, muitos trabalhos acadêmicos aplicados ao Brasil usam o MB+, mesmo. Concordo com você. Primeiro ponto é que, na época, a gente não tinha acesso ao MB+, e tínhamos acesso ao CGS. Né? Então, assim, é uma questão mais de disponibilidade de dados, né? Isso aí é um problema de todo pesquisador. Então, como são muito próximos, então, assim, a gente não acreditou que talvez fosse causar, mas realmente tem essa observação, a questão dos países emergentes, essa questão da volatilidade diferente e tal. Mas o mercado, assim, aí eu usei também um pouco a experiência de estar na outra ponta, né? O mercado olha CGS. O mercado olha CGS. Então, assim, o mundo inteiro olha CGS. Não que não veja também o EMB em algumas situações. Então, tem muita gente que usa, por exemplo, o EMB para calcular o Equity Risk Premium, são de renda variável, por exemplo, para países emergentes. Enfim, usam o EMB para isso também, mas o mercado está com o CGS na tela, entendeu? Assim, foi mais por causa disso mesmo. Mas eu concordo com você, de fato, o EMB tem essa peculiaridade, mas, infelizmente, a gente não tinha, pelo menos eu, na época, não tinha acesso a essa série temporal. Né? O segundo ponto, desculpa, você pode repetir só o segundo que eu... Não, o segundo era sobre o ganho obtido, o ganho marginal obtido ao incluir o VIX e o CDS no capital. Exato. Realmente, o ganho foi... a ideia ali foi a gente ter variáveis de... Porque, assim, como são 3 variáveis, né, que nós utilizamos, câmbio e bolsa e juros, não necessariamente eles reagem na mesma magnitude a eventos externos, né? Tanto que o câmbio hoje, a gente pode considerar hoje como uma principal variável de risco país, né? Ou seja, está totalmente descolado, desconectado do CDS, por exemplo. Então, o CDS, a intenção foi justamente usar ele para critérios mais da nossa peculiaridade, né? Como que o mercado lá fora enxerga o país. Né? O VIX, no caso, é uma questão global, né? Porque assim, se há volatilidade nesse indicador, que é um indicador do índice de ações da economia americana, então, assim, o mundo todo, ele reage a isso. Então, mas, de fato, assim, o efeito conjugado, assim, no caso, ele não foi realmente muito alto, mas a ideia era essa, você ter uma variável de controle para tentar reagir a esses dois canais aí de volatilidade, né? Mas, assim, mais por uma questão de segurança mesmo, né, da gente fazer isso. Não sei se está claro, mas... E você perguntou mais alguma coisa no final? A tabela 6, o fato das notícias não antecipadas. Então,
a tabela 6. Então, isso de fato foi uma preocupação, porque eu recebi a mesma crítica que você falou aí sobre essa possibilidade da Ilha de Loucos. Estava uma apresentação que eu fiz no IE, na jornada acadêmica, né, quando eu estava fazendo a tese ainda e tal. Foi bem interessante. Exatamente esse mesmo ponto foi levantado nessa parte. Aí, mais uma vez, assim, aquela questão como se fosse mais do mesmo. Assim, se o mercado ele acredita, enfim, ele está prospectando aquele comportamento, aquela reação da autoridade monetária, e as notícias convergem para isso, então isso não foi, realmente não teria efeito, né? Seria uma coisa, não teria essa característica de ser não antecipado, enfim. Foi basicamente isso. Mas é um ponto importante, é um ponto até para a gente melhorar aqui, explorar mais isso, para justamente não caminhar para essa dúvida e levar para essa visão que você falou aí. Muito bom, gostei muito dessa observação. É a segunda que eu recebo. Realmente é sinal que a gente tem que cuidar um pouco disso. Muito, muito, muito legal dessa parte, levantar essa lebre aí, cara. Então, seguindo a lista, vou chamar o Vitor Luiz para fazer a pergunta dele. Vitor, por favor. Tarcísio, a minha dúvida é mais em relação assim, à extração dos dados, né? Como você consegue pegar tantos dados? Assim, não sei se é uma dúvida meio leiga, mas é que eu estou na graduação ainda. É um programa? Como é que é? Porque eu imagino assim, geralmente os economistas devem pegar uma base de dados numérica no IPEA ou do Banco Central. Como você faz isso com notícias, sabe? Notícias, realmente, uma pergunta, não é leiga, não. Talvez seja um dos principais desafios do trabalho seja esse mesmo, né? Bom, no mercado a gente trabalha muito com o terminal Bloomberg, Broadcast, Reuters, então são plataformas de notícias em tempo real, né, do mundo inteiro. E você tem dentro dessas plataformas algumas aplicações que você pode filtrar ou pode direcionar para que tipo de notícia você quer receber em primeira mão. Você pode receber tipo notícia geral. Não, eu quero só notícias sobre macroeconomia, não quero política. Quero notícias sobre mercado de renda fixa, eu quero notícias sobre mercado de renda variável, eu quero notícias sobre empresas, eu quero notícias... Então, você tem N formas de você filtrar como você pode receber essas notícias, né? E na época, assim, eu fiz um trabalho mais manual. De fato, hoje a gente tem ferramentas aí de machine learning, em que a gente consegue criar algoritmos para poder capturar isso de uma forma mais eficiente, mais rápida, enfim, fazer um tratamento mais, vamos dizer assim, mais sério, né, mais adequado. Você consegue fazer isso de uma forma, vamos dizer assim, mais efetiva, né? Então, assim, na época a gente utilizou Broadcast. Então, eu fiz essa seleção pelos filtros do terminal, né? Direcionei lá, fiz tipo um rol de informações que eu queria capturar dentro de uma plataforma de notícias geral. Então, eu filtrei um filtro do filtro do filtro do filtro. Né? Então, você tem sim. Isso é bastante utilizado, não é uma pergunta leiga, não. É algo, inclusive, extremamente importante. Tem várias publicações, inclusive, sobre isso. Eu até achei curioso, né, na época, aí, acho que o Gimone vai lembrar, o próprio Vaia, né, que a gente estudou de microeconomia, o livro dele, é bastante conhecido aí na graduação. Ele tem, enfim, alguns papers e alguns trabalhos sobre isso, né, sobre notícias de alta frequência, Big Data do Google, enfim, parece que ele foi consultor do Google, alguma coisa assim, criou uma ferramenta incrível para capturar notícias, principalmente corporativas, né? Então, assim, é um campo bastante explorado ainda, com bastante espaço aí para crescer. Mas é mais ou menos isso que a gente faz, né? E hoje, cada vez mais, você tem aí ferramentas, né? Você pode usar, enfim, o R, o Python,
enfim, vários softwares aí para poder minerar mais esses dados, né? Com mais rapidez e eficiência, né? Bem legal. O Google ele tem uma ferramenta para fazer isso, só para... Tem, exatamente. Basicamente é um programa que seleciona. Isso. Você vê, hoje em dia, se você falar alguma coisa perto do seu celular, né? Sei lá, vou falar aqui, quero comprar um cachorro. Rapidinho você vai receber e-mails e SMS de canis, assim, de pessoas querendo vender cachorro. É impressionante, é exatamente isso. Então, você tem essa questão de Big Data aí, é sério o negócio é sério mesmo. Tarcísio, já fica a sugestão aí para quem sabe no futuro você dar um mini curso aí para a gente dessas ferramentas que realmente são muito úteis. Estou um pouco preocupado com a hora, que a gente tem só mais 30 minutos. A gente tem o Dani. Dani, por favor, sua pergunta. Pô, Tarcísio, parabéns, hein, cara? Opa, obrigado. Realmente muito impressionante. Você confirma, né, de certa forma, as suspeitas da gente sobre aquela dinâmica de jogo do jornal, né, que o Keynes escreve tão bem, que o importante é antecipar o efeito da notícia, não antecipar de fato se vai acontecer ou não, mas antecipar como as pessoas vão reagir. E aí, de certa forma, mantendo um pouco, porque eu estou muito curioso mesmo, né? Você descreveu agora e tocou no ponto que é a curiosidade mais básica, porque o sucesso do teu exercício, né, ele depende da classificação das notícias. E agora você me descreveu, você fez o filtro, mas o sinal você que deu, né? Isso. No final das contas, você passou o olho e foi lá marcando bom, ruim, bom. Marcando, fui botando, fazendo algum tipo de, vou dizer algoritmo, né? Porque eu não usei um software assim, eu usei mais o Excel mesmo, foi um trabalho bem manual. Durou semanas para fazer isso. Na verdade, o que a gente tem aqui é uma confirmação da tua competência de gestor, né? Porque você, de fato, tem essa intuição do que vai ser a notícia que vai inverter a estratégia geral ou não, né? E aí, essa parte, aí talvez você tenha, né, alguma dificuldade de revelar segredos e tal, mas essa seria a coisa mais fantástica para a gente esmiuçar, né? Porque, de certa forma, a gente tem, o Caio até antecipou algumas coisas que eu queria colocar, o mercado ele não necessariamente é bom para antecipar o que vai acontecer objetivamente, né? Por exemplo, ele não consegue dizer para a gente se o Banco Central vai conseguir controlar a meta, mas ele sabe dizer como o mercado vai reagir, né? Como os participantes, o bom gestor sabe fazer isso. Então, não importa, na verdade, se lá na frente o Banco Central não vai conseguir ficar na meta ou se, de fato, ele errou ao dizer que a notícia era ruim, né? Então, você pode ter uma notícia que... Porque uma coisa é a gente dizer a notícia sobre a meta em si, essa é fácil dizer se é boa ou ruim, né? Se o Banco Central não cumpriu a meta, você bota ali o sinalzinho, é ruim, e aí os agentes vão, por exemplo, vender real, né? Então, câmbio é fácil imaginar o que vai acontecer. Mas a notícia, por exemplo, sobre resultado fiscal, né? E aí o cara fala, isso é ruim, e lá na frente a gente vê que essa correlação não é necessariamente positiva ou negativa, mas o que importa é aquele primeiro momento, né? Mais ou menos o que acontece no mercado de título, né? Você tem a Selic que muda, mas título de longo prazo, saiu uma notícia, por exemplo, o próprio Neto faz isso, né? Ele divulga as notícias que ele quer e ele afeta, né? Quando ele fala, estamos com dificuldade aqui no mercado de título, aí o cara vai e vende, aí o título dispara no longo, né? E isso, então, nesse sentido, só você mesmo, você e os bons gestores é que vão poder dizer para a gente qual é esse... É quase que meio uma ideologia média do gestor do mercado brasileiro, né? Como é que o gestor do mercado brasileiro médio pensa?
E aí o importante não é estar certo ou estar errado, mas se existe uma reação média normal a certos tipos de notícia, um exemplo muito claro, talvez seja um próximo exercício, eleição, né? O mercado tem os seus preferidos, da mesma forma como ele tem o seu preferido sobre se o Banco Central está mais ou menos perto da meta, ele tem o seu preferido na eleição. Então, a gente via muito claramente, né, notícia boa para o candidato preferido. Aí o cara compra real, né? Aí notícia boa para o candidato que ele não quer, o cara vende o real. Esse tipo de humor é que talvez, será que algum dia a gente pode sentar e escrever quase que um tratado psicológico ou ideológico sobre como isso é composto? Porque esse primeiro exercício é que isso vai dar dinheiro. Você, inclusive, está no caminho, né? Você sabe antecipar isso, você está, inclusive, tentando produzir um algoritmo que agora seja um robô Tarcísio, né? Um Tarcísio robô, faz o que você fez na mão, mas dá para a gente como compor a carteira a partir das notícias. Mas essa revelação de se muda, algum dia muda, será que em algum momento eles foram mais receptivos ao Lula depois da carta, né, da carta ao povo? O que isso fez? Né? Ou trocou um diretor no Banco Central, mudou, agora agradou, e aí eles se tornam menos reativos, por exemplo, à notícia ruim? Né? Tem coisas aí que a gente pode começar a testar, a partir dessa tua capacitação, a gente pode começar a testar essas minúcias, porque aí é o elemento político que a gente tem maior dificuldade de capturar, mas você deu pelo menos o caminho das pedras, porque você fez isso com uma coisa que não é objetiva, né? Você, no final das contas, é que fez o tiquezinho de bom ou ruim, mas mostrou que conseguiu capturar. Então, da mesma forma, a gente pode fazer esse exercício com variáveis políticas, né, a gente pode aí inventar Você tem aí, talvez, você tenha aberto para a gente uma possibilidade de agenda de pesquisa que no final das contas, a gente vai conversar com o pessoal da economia política de maneira, e com a matemática para fundamentar. É mais ou menos isso. Me deixou muito curioso, animado, porque eu acho que tem aí, eu nunca imaginei que a gente pudesse fazer esse tipo de exercício linkando as coisas, mas dá para fazer. Você mostrou aí que dá para fazer bem. Então, parabéns. Muito obrigado pelas palavras. De fato, você me fez até lembrar aqui de um passado recente, né? Exatamente isso, né? Na época das eleições, lá onde eu trabalhava, a gente tinha que montar uma estratégia. O mercado estava bastante nervoso. E aí você sobrecarrega muito a área de research do fundo, né? Então, a pessoa da macro, você fazer diagnóstico político, tentar prospectar, fazer projeção, elaborar essa análise com política sendo pano de fundo é extremamente difícil, né? Mas, assim, como vamos dizer, um bom keynesiano, a gente não tem que impor nossa crença, a gente tem que ir o que o mercado acha. É isso que a gente tem que fazer. Né? O próprio Keynes falou isso, né? A sabedoria universal nos ensina que a reputação é melhor errar com o mercado do que contra ele, né? Errar junto com o mercado. Então, a gente fala... Pouco importa se a gente acha o cara bonito ou feio na foto do jornal. E na época, assim, eu sempre falava, assim, não sei por que o mercado tem tanto essa fixação por fiscal, que o Brasil vai querer, sabe? Assim, umas coisas assim que, sinceramente, eu falei, gente, olha só, na minha opinião, não vai importar aqui. Vamos trabalhar com eles, sobre eles. A gente vai, no final não vai acontecer nada. O país não vai quebrar, aquela coisa toda. Mas é difícil de convencer também, né? Porque a maioria assim, sei lá, acho que esquece muito da teoria, fica muito naquela coisa do curto prazismo, então você tem assim, fica um pouco difícil, mas você tem que realmente insistir no debate, enfim, então é exatamente isso que você falou. A gente tem que ficar ali, eu não estou preocupado com o que eu acho, com o que o outro acha. Vocês acham isso? Então tá bom, então vamos aqui. O nosso cenário do que a gente acredita fica sendo red. Pronto, resolvido o problema. E em 2018, exatamente isso aconteceu. A gente montou a estratégia no início do ano e o cara falou assim: rapaz, você não vai durar 6 meses aqui, você é maluco. O pessoal, enfim, lá do Becos, rapaz, a gente está perdendo, não sei o que você inventou. Então eu falei: calma, rapaz, isso aí é mercado, é isso mesmo, sangue frio. No final deu tudo certo, vamos aí,
maior rentabilidade histórica do fundo em mais de 30 anos. Inclusive, exatamente apostando no que o mercado... Falei, olha só, o mercado vai ficar feliz. Um detalhe, Tarcísio, deixa eu perguntar para você, a última questão. Então, seria melhor você saber que o governo não quebra, mas agir como se no curto prazo pudesse quebrar, né? Porque esse jogo com título é perfeito. Você sabe que o longo não vai dar default, mas se você compra o curto e o preço, né, cair, você volta comprando baratinho e a boca ganha várias vezes, né? Isso. Então, isso aí. melhor dos mundos é saber que entender a teoria, mas entender a psicologia do... A psicologia é fundamental, exatamente. Usa bem, gente. Inclusive, um dos papers que eu utilizei, um dos mais antigos, quando o pessoal começou a estudar isso, né? Isso começou a ser estudado nos anos 70, para você ter uma ideia, né? Como é que o mercado reage às divulgações dos dados oficiais, né? Nos Estados Unidos, saiu o PIB, o mercado esperava tal, aí teve a surpresa, não sei o que e tal. Um dos papers, o cara resgata Keynes, inclusive. O paper aplicado, o cara fala exatamente o que você falou. É na psicologia do mercado. É isso aí, você tem que antecipar. Não importa naquilo que você acredita, importa o que você pode antecipar e conseguir, enfim, atingir seus objetivos. Foi um trabalho, eu esqueci o nome do autor, foi de 73, o cara resgatou Keynes e fez exatamente essa ligação. Enfim, é isso mesmo, assim, você tem que saber, como a gente diz, os velhos operadores, né, o pessoal mais antigo, é na volatilidade que você ganha dinheiro. É o momento mais difícil, que as pessoas estão mais nervosas, a coisa está mais tensa, mas para um gestor mesmo, sangue frio, enfim, no linguajar dele, no jargão de mercado, na vol que se ganha dinheiro. É isso aí. E obrigado mais uma vez pela... que bom que você gostou, estamos aqui, enfim, queremos ampliar essa agenda de pesquisa. É legal conversar com a parte política também, que usar ferramental estatística e matemática para isso mesmo. Né? Inclusive, tem muitos indicadores de cientista político trabalhando com pensões, palavras. Eles também usam modelos parecidos para poder ver a intenção de voto, como é que o mercado reage a determinado quadro político. Tem um pessoal trabalhando com isso, pesado também, usando data science para isso. Obrigado, Tarcísio. Obrigado, Dani. Depois a gente marca uma reunião para conversar. Acho que é realmente muito relevante o ponto do Dani. Acho que tem uma agenda de pesquisa aí pela frente. Mas eu vou seguir, e a gente tem mais 2 inscritos e realmente só tem 20 minutos. Aí pedir para cada um ser o mais rápido possível, tá? Para a gente cumprir o tempo. Juliano, vamos lá, por favor, sua pergunta. Obrigado, André. O pessoal está com um nível bom das perguntas aí, eu vou ver se eu consigo contribuir decentemente, e um pouquinho na esteira do que o Caio e o Daniel já tinham falado. Eu estava meio em dúvida se eu perguntava alguma coisa entrando mais no campo de economia política, do que você tinha falado antes ali, que o artigo traz é muito interessante para rebater aquelas ideias de expectativas racionais, eu acredito, né, de hipóteses de mercados eficientes, e que os dados ali que vocês compilaram, né, do modelo, eles estão mostrando uma certa captura, né, do mercado, da autoridade monetária. E aí o que acontece quando eu faço vários testes ali para o que eu estou fazendo na tese, também mostra que esses preços dos ativos financeiros, eles não têm impacto econômico no consumo e no investimento, né, na demanda ali do setor privado. E aí eu queria saber o que você acha disso, entendeu? No contexto de autoridade monetária ter muito a influência do mercado, tomar muita decisão nesse sentido, porém o mercado não ter uma resposta em questão de demanda do setor privado, e, enfim, no final das contas ali, demanda agregada, até porque, pelo que vocês falaram de resultado fiscal, eles batem muito na tecla ali de
sustentabilidade fiscal. O professor Sixu também sempre fala isso, e tem um artigo dele que já vem tratando de como eles batem muito isso lá desde mais ou menos 2010, né? Aí eu queria saber o que você acha, e aí o que você vê esse Banco Central mais atualmente. Ele está mais capturado ainda, ou a gente pode ficar feliz que ele está bem independente, está tomando as suas decisões, não está sendo impactado pelo mercado? E o que você acha? Só um ponto que eu queria colocar antes de você responder, Tarcísio. Esse artigo ele não trata nada de captura de Banco Central, entendeu? Não se trata nada disso, tá certo? É só levantamento de notícias de site de informação, tá? Com preços levantados, tá? Ou seja, de preço do dólar, cotação do dólar, de Ibovespa, tá? E de taxa de juros. Não há nada nesse modelo que diga que o Banco Central está sendo capturado ou não, tá? Qualquer afirmação nesse sentido, não se pode fazer nenhuma afirmação nesse sentido, ok? Tá bom? Só para pontuar isso, porque não dá para se afirmar isso, tá bom? Isso aí, na verdade, você gera, na verdade, tem essa discussão pelos resultados, mas o paper ele não tem vamos dizer assim, ele não tem esse foco, né? Então, os resultados a gente nem menciona isso, mas eu entendi essa pergunta, muito, muito bem-vinda. E a gente tratou exclusivamente de mercado financeiro mesmo, assim. Obviamente que se a gente for ampliar a análise, né, e a gente sabe que a despeito de, por exemplo, de você não acreditar que o país vai dar errado, o país vai quebrar, vai dar default, aquelas coisas todas, o mercado reage de uma forma que você vai impactar também no preço e na decisão de investir dos empresários, né? De alguma forma, você tem os valuations das empresas vão ser afetados, você vai ter decisões postergadas, incerteza, do bem ou para o mal, assim, não é a questão, mais uma vez, não é juízo de valor. E a atuação do policymaker, ele exerce essa influência também, né? Embora aqui a gente não trate nada não faça uma discussão aprofundada em expectativas racionais ou mercados eficientes, enfim, ou algo do tipo, se você tem, por exemplo, uma expectativa que os juros longos vão subir, se você tem efeitos sobre decisões de investimento, né? Então, você tem efeitos sobre a economia real. Mas, assim, a gente não tratou desse ponto, né? Isso aí pode ser uma outra agenda de pesquisa. Tem até um amigo meu que está fazendo uma tese na UF, exatamente que trata disso, essa questão de captura do mercado, do Banco Central pelo mercado, usando noise information, stick information e tal, ele tá trabalhando com isso mesmo. Aí o foco dele é esse. Inclusive, um dos estudos dele, acho que foi até o Daniel que falou, também esqueci de mencionar, a gente fazendo uma análise de viés de projeção, né, a gente percebe, também no caso brasileiro, que o mercado, ele muito mais... A gente fala assim, ele erra muito, né? Ele joga a inflação muito para baixo e a realidade ela vai muito para cima. Joga o PIB muito para cima, na verdade vai muito para baixo. Esse colega fez um estudo com 3 países, México, Chile e Brasil. O Brasil é disparado aí o mercado que mais assim, se descompassa dos valores efetivamente realizados, né? Então, enfim, isso é uma crítica aí, o pessoal que faz análise de investimento na unha ali, eu não gosto nem de usar muito Focus por causa disso, porque ele tem esse atraso, já descobriram que tem esse viés ou seja, um pessimismo, né, uma coisa assim, porque é da nuance do mercado, é a especulação, aquela coisa toda, é botar em xeque, mas o trabalho, como o Ismael falou, não tem essa ideia, não. Aqui a gente chega, obviamente, se surgiu o tema, a dúvida, porque ele abre o espaço para a gente discutir vários pontos, né, a respeito disso. Mas esse trabalho ele é puramente empírico, aplicado a mercado financeiro mesmo. Tá?
É mais por essa visão. Mas a gente sabe das consequências que pode ter sobre a economia real também. Muito obrigado, Osmani, pela colocação, mas de qualquer forma a gente pode, eventualmente, se for o caso, conversar sobre o tema, mas realmente, como a gente tinha falado no início, eu acho que, eu não lembro, Osmani, se você já estava aí, mas o Tarcísio deixou bem claro, e o Nicolas também chamou a atenção que a gente estava vendo só um lado, né? A gente não estava vendo a volta, a gente estava vendo só a ida, né, Tarcísio? A gente não estava vendo a volta, né? Não é isso? Então, de fato, isso. Esse não é o modelo, o que está sendo aqui falado em termos de teoria de captura seria uma extrapolação, né? Uma coisa futura. Mas obrigado, Osmani, por ressaltar isso. Pessoal, eu estou um pouco preocupado com o tempo, que eu ainda vou falar 2 minutinhos no final. Vou pedir, então, para o Luiz Henrique fazer a pergunta, e aí o Tarcísio responde. A gente tem 12 minutos para fazer isso tudo. Obrigado. Parabéns, Tarcísio, pela apresentação. Eu vou tentar ser bem rapidinho. Na verdade, só uma curiosidade. Aproveitando o que o professor João falou, dado uma separação de dados entre uma notícia internacional, né, uma notícia mais macro Brasil, vamos dizer assim, e uma notícia totalmente internacional, você conseguiria usar esse modelo para prever as variações para cada segmento, para cada setor que a gente possa separar, internacional, macro Brasil e internacional, ele consegue dar um resultado diferente, no caso, né? Essa é uma curiosidade. Não, é possível, a gente não fez isso, mas é possível. Inclusive, a literatura tem bastante trabalho, uma gama de trabalhos sobre isso mesmo. Você consegue, sim, é possível. Você consegue fazer muita coisa usando notícias setorizadas, como você falou, separar só para a parte internacional. Mas tem que ver também o que você quer estudar, né? Se aquela variável específica ela está mais sensível àquele grupo de informação ao grupo de informação B, ou os dois, enfim. Mas é possível, inclusive, hoje tem muito estudo sobre isso, não só em macrofinanças, mas também em ciências sociais. Como eu falei, ciência política, tem pessoal aí que estuda bastante isso. A questão de geopolítica, né? Tem essa possibilidade e é bastante interessante. É bem legal essa aplicação. Obrigado, Tarcísio. Nada. Então, Tarcísio, muito obrigado. Foi uma belíssima apresentação. Eu acho que levantou questões muito relevantes aqui para o nosso debate, não só no campo empírico, mas, como o Dani Conceição chamou a atenção, a gente pode pensar aí em desenvolvimentos futuros. Eu vou, então, fazer uma breve fala de fechamento. Eu queria agradecer ao apoio de todos. Essa é uma construção coletiva, como eu tinha ressaltado quando a gente estava offline. Mas eu tenho que falar alguns nomes, né, de pessoas que foram fundamentais para isso, tá? E aí me perdoa. De fato, a contribuição individual de cada um já é importante, já chamei a atenção, a força do grupo está no conjunto, mas o primeiro tem que agradecer o apoio do Instituto de Economia, do FRJ, particularmente ao nosso diretor, professor Fábio Freitas, que apoiou essa iniciativa desde o início, a Camila, que é a webmaster do site do E, também ajudou muito na divulgação, então fazer esse agradecimento à Camila. E, dado que eu não posso agradecer pessoalmente, não faria sentido agradecer pessoalmente a todos, mas tem 4 pessoas que eu tenho que mencionar. O Vitor Luiz, que fez um trabalho fantástico no carrego do piano, para usar um jargão de mercado. O Rodolfo Fiuza, que realmente é o
grande, é o gênio da TI. Sem ele, nós não estaríamos aqui. Então, muito obrigado, Rodolfo, mais uma vez. E tem dois colegas e muito amigos que eu tenho que citar. O Antônio Alves Júnior não pôde estar presente aqui hoje, mas sempre foi um grande incentivador, sempre me motivou e me estimulou a reativar o grupo nessa forma online. Tá? Então, muito obrigado ao Antônio. E eu também não podia deixar de mencionar o meu orientador, João Sixu, que realmente é uma pessoa que sempre esteve ao meu lado da minha trajetória intelectual. Muito obrigado, João, pela presença aqui. Então, eu agradeço a todos e lembrando que daqui a 15 dias já temos uma reunião agendada, que é exatamente do professor João Sixu. Muito obrigado e até a próxima, gente.